para a tua vida financeira ir para outro patamar. Tiago, por que vida financeira? Porque quando a gente lê a parábola dos lavradores, está falando de quê, gente? Dinheiro. O que eles foram receber lá? A parte deles do negócio. Não está falando de amor, não está falando de salvação, não está falando de fé, não está falando de cadê a minha parte do negócio? Eu deixei você produzir na minha vinha. Está falando que o problema do ser humano, que leva ele inclusive a matar o herdeiro, matar o filho de Deus. O problema do ser humano que leva a ter inveja, cobiça, avareza, é o dinheiro. A Bíblia diz que você não pode ter dois senhores. Deus e o diabo? Não, o diabo não está nem na lista de inimigo de Deus. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 12. Eu não sei se você já reparou, mas a gente tem muita facilidade de gastar dinheiro, de investir em dois tipos de coisa. Aqui nos tira da dor e aqui nos dá algum tipo de prazer. Então, por exemplo, você está com uma dor de dente horrível, descomunal. Não importa o preço que o dentista vai te cobrar, você quer tanto se livrar da dor que não é nesse momento que você vai pechinchar, saber se ele está cobrando R$50 a mais ou R$50 a menos. Você vai pagar e acabou. Você quer fugir da dor. Aliás, geralmente, em hospital, ninguém discute dinheiro. Porque a fuga da dor é algo tão forte. Sair de uma situação... Isso vale também para as dores da alma. Quando você está com uma questão psiquiátrica, psicológica, não importa se tem que pagar terapia, não importa se tem que fazer... Você paga porque você quer sair daquilo, você tem que comprar um remédio caro, você dá um jeito. Porque tanto para fugir da dor, quanto para alcançar alguns prazeres da vida, a gente não se importa em gastar, em investir. Porque a sede do ser humano, ainda que inconscientemente, é um certo conforto. Então, você não quer nem sentir dor e você quer ter certas alegrias, certos prazeres. Então, a dor física, a dor emocional, uma dor financeira. Por exemplo, quantas pessoas estão financeiramente destruídas, mas aparece uma oportunidade de um joguinho online na cabeça dela. Se ela pegar aqueles únicos R$100 que ela tem da conta de luz e jogar, ela vai ganhar 1.000. Então, para fugir daquela dor, daquela vergonha, ela acredita, ela tem fé suficiente para pegar e fazer uma besteira dessa e perde tudo. Por quê? O ser humano, ele foi programado para ter recompensas, para receber presentes emocionais, por exemplo, um elogio, e ele está disposto a ser generoso para que a vida continue assim. Então, eu percebo que, se você parar para pensar, as pessoas que você precisa honrar, materializando essa honra através de um presente. Vou fazer um cálculo básico aqui. Para eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, quem aqui já foi abençoado por alguma coisa, algum material nosso, ou livro, ou vídeo, você de alguma forma foi abençoado por aquilo que eu faço na internet? 3 pessoas, meu Deus, eu preciso voltar mais vezes em Florianópolis. Amém, muita gente, que bênção. Então tá bom, para que hoje eu fosse uma bênção na sua vida, ou através de um livro, ou através de uma pregação no YouTube, ou através de um treinamento, de um curso, de alguma coisa, muitas coisas tiveram que ter sido aportadas na minha vida para isso acontecer. Por exemplo, porque existia uma igreja no meu bairro, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, quando eu era criança, eu comecei a ir na igreja e ter minhas primeiras experiências com Deus. Se essa igreja, se essa porta não tivesse aberta, e o pastor dessa igreja foi na conferência de China esse ano, eu o honrei publicamente, foi o meu primeiro pastor, que eu tenho lembrança assim, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Foi dali que eu comecei, apesar de meus pais serem cristãos, que eu comecei a ser discipulado na palavra.
Então, se eu tivesse que recompensar financeiramente os primeiros que me trouxeram a fé, quanto valeria? Quando eu não tem preço, mas quando eu passei problemas emocionais seríssimos, uma depressão profunda, ataque de pânico, eu dava vergonha na rua achando que era ataque do coração, caía na rua, gritava, pedia ajuda, quando levava para o médico era emocional. Quanto eu teria que aportar na vida das pessoas que pararam seu tempo na época para ficar fazendo companhia para mim, para me dar palavras, para me abraçar e dizer vai passar, me acompanhar no médico para eu não ir sozinho? Quanto eu devo a essas pessoas? É que a gente não costuma fazer conta. A gente faz conta para fugir da dor, a gente faz conta para alcançar prazer, mas a gente não faz conta de gratidão. Isso é um problema do ser humano. É engraçado que, por exemplo, se você tem um negócio, você tem um produto, um serviço, e chega uma pessoa que pode potencializar isso, você está disposto a dar 50% para ela, o nome disso é sociedade, ela vai levar 50% do teu dinheiro para sempre, para ajudar a potencializar um negócio que você está começando. Você está disposto até isso, mas você jamais daria 50% para alguém que possibilitou toda a tua vida acontecer. Ou seja, a gente perde para quem ainda não contribuiu, mas nunca é generoso com quem já fez. Eu paro para pensar, meu pai, quanto eu devo ao meu pai? Me ensinou a palavra, me criou nos caminhos do Senhor. Quando eu estava quebrado, sem nenhum dinheiro, sem saber o que eu ia comer no outro dia, ele passava lá em casa e falava, Tiago, ó, eu tenho uns 100 reais, 50 para mim, 50 para você. Quanto é que eu devo a ele? Então, quando eu paro para pensar, qual o problema do ser humano com a gratidão? E é impressionante que, às vezes, a gente quer ser grato com palavras, e é muito bonito, mas palavras não surtem efeito por muito tempo. Eu estou casado há 20 anos. Se todo aniversário de casamento eu só agradecesse ela com palavras, eu te amo, feliz aniversário de casamento, uma hora, um tapa eu ia tomar. Porque você materializa isso com o quê? Com presente. E quanto mais você prospera, quem é casado aqui sabe do que eu estou falando, mais o presente vai melhorando, sim ou não? Ou você acha que a sua esposa vai aceitar o mesmo presente de 10 anos atrás, e agora que você está melhor? Sim ou não? Não vai. Para quem está na dúvida, gente, será que ela aceita, gente? Não, não vai, ela vai dar um escândalo. Aqui? Então, de vez em quando eu faço um exercício, eu quero te passar esse exercício de se eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje, no nível que eu estou fazendo hoje, eu devo a quem? Porque sozinho não foi. Então, paro para pensar. Sobre a vida, quando eu era adolescente, um amigo meu da adolescência foi andar de bicicleta e morreu atropelado. Eu estou vivo até hoje. Então, só usando um grau comparativo. A minha vida, eu devo a quem? Porque um já se foi, mas eu estou. Se eu estou, eu tenho que agradecer a quem? A Deus. Mas eu não só estou vivo, eu estou com saúde física e emocional para estar aqui hoje ministrando para você. Eu devo a quem isso? Quando a gente começa a fazer lista de quem a gente está devendo, queridos, é muito grande. É que a gente, por não ser cobrado judicialmente por essa dívida, porque dívida de gratidão não é cobrada na justiça, a gente simplesmente deleta da nossa cabeça. Mas quando chega um boleto na sua casa, rapidinho você se esforça para pagar. E eu quero te ensinar algo que está escrito hoje na Bíblia, que para mim é uma das passagens bíblicas que mais toca o meu coração e mexe com a minha mente em relação a quem é Deus e quem é o ser humano. A gente não está nem próximo, mas nem assim, 0,00 alguma coisa do que é e de quem é Deus. Por exemplo, o ser humano,
ele é muito bom com senso de justiça em relação aos outros. Em relação a ele só quer misericórdia. Você vê alguém errando, aparece na internet, alguém errando, e não sei o quê, a gente tem que pagar mesmo pelo que fez, a gente tem um senso de justiça, tem gente que fala, tem que morrer. Mas se fosse com a gente ou com nossos filhos, a gente só quer misericórdia. É impressionante como a gente está muito distante de quem Deus é. E a Bíblia diz, em Marcos, capítulo 12, Jesus vai propor uma parábola que vai nos ensinar sobre isso. Jesus começou a falar através de parábolas e disse: um certo homem plantou uma vinha, colocou cerca em torno dessa vinha, cavou nela um lagar, que é o lugar onde se amassa as uvas, edificou uma torre e arrendou a alguns lavradores e se foi para um país distante. Então vamos lá. Um homem tinha capacidade física, tinha um campo e tinha dinheiro para colocar a base para alguém produzir depois. Então, esse homem que tinha capacidade física e financeira, ele monta uma vinha, um vinhedo, com tudo que precisa, com torre de vigia, que era... Imagina o quão caro era fazer uma torre naquela época. Com os muros de proteção, com o lagar, e planta. Ele vai, pega as sementes, compra as sementes e planta toda a vinha. Como ele ia para um outro país, o que ele faz? Ele arrenda essa vinha para os lavradores. Ou seja, você pode usar tudo que eu construí, você pode usufruir do que eu plantei, e você só me dá uma parte. Aí, vai continuar dizendo aqui algo interessante. Na estação certa, esse senhor enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber o fruto da vinha, ou seja, a parte do pagamento dele. E eles, pegando-o, espancaram-no e mandaram embora sem nada. Mais uma vez ele enviou outro servo e este apedrejaram, feriram-no na cabeça e mandaram embora envergonhado. Ele novamente enviou a outro servo e a este mataram, e a muitos outros, alguns espancando e outros matando. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: certamente ao meu filho respeitarão. Mas aqueles lavradores disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E eles mataram e jogaram o corpo para fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá certamente e destruirá os lavradores e dará a vinha para outras pessoas. Isso aqui é uma das parábolas mais complexas e profundas de Jesus. Porque dessa parábola a gente vai tirar muitas lições. Muitas lições. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre pagar o que você deve. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, não é isso? Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos. Repete comigo, todos. Não é de muitos, não. Todos os males. Qualquer mal que você vê sobre a terra, diz a Bíblia, só está acontecendo porque alguém amou muito dinheiro. E por causa de dinheiro isso está acontecendo.
Então tem gente que fala assim, pô, por que tem gente, criança passando fome na África? Porque alguns governantes amam tanto dinheiro que preferem pegar todo o ouro, todo o diamante para eles e deixam o povo na ignorância para poder dominá-los politicamente. É por causa disso. Não tem... Onde está Deus? Não tem nada a ver com Deus. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu para os filhos do homem governarem. A terra é nossa. O que está acontecendo na terra é culpa nossa, não é de Deus, não. Eu não sei de onde as pessoas tiraram esse negócio. Onde está Deus nessa injustiça? Qual injustiça? Que o homem fez? Qual injustiça? Que o governante fez? Qual injustiça? Que o próprio ser humano fez, né? Ou foi Deus que criou essa injustiça? Não. Então, para de culpar Deus por coisas que não tem nada a ver, até porque Deus nunca é culpado. Nem quando ele se encarnou, se escravizou ao tempo por 33 anos, nem como homem ele conseguiu errar. Foi santo e irrepreensível. Nele não foi achado erro algum. E é por causa do sangue dele que a gente deve muito? A gente deve muito. Porque eu fico parando para pensar, se eu tivesse que pagar financeiramente todos os meus erros e pecados, quanto eu estava devendo? Aí ele vem e me perdoa. Me perdoa por quanto? De graça. Me perdoa só porque ele me ama. Tem gente que não consegue entender isso, mas quando você tem filho, você entende. Ou seja, eu perdoo meus filhos e às vezes coisas sérias que eles erraram, que eu simplesmente amo, não tem outro motivo. Não é nenhum tipo de interesse. Eu não estou esperando, mas quando fizer 18 anos, tu paga alguma coisa para mim, hein? Me ajuda a pagar os boletos. Não tem isso com o filho, sim ou não? Não tem. Então, esse dono da vinha, ele bota toda a base para que fosse possível alguém empreender naquela terra e ter seu lucro. Qual foi o problema? Que quando eles começaram a ter o lucro, por eles estarem ali trabalhando, eles falaram, quer saber? A gente está trabalhando. Para que eu vou dar alguma coisa para ele? O que eles esquecem, porque o ser humano é assim, o ser humano adora esquecer, que só é possível esse trabalho dar lucro porque a vinha foi plantada. Só é possível você ter o que tem hoje na vinha porque o lagar já estava construído. A torre de vigia já estava de pé, porque você não conseguiria fazer sozinho. Então, o ser humano ele tem um bloqueio com dívida de gratidão. Ele tem um bloqueio de pagar o que se deve, porque já foi. Ele está preocupado com o que vai acontecer ainda, o que já foi. Tem gente, por exemplo, que, não aqui em Florianópolis, mas dizem que em outros lugares, está devendo o banco, como faz muito tempo, já até tirou da cabeça, não é mais dívida não. Já até pararam de me ligar? Só que gratidão não tem prazo de validade. Eu vou honrar meu pai pelo que ele fez na minha vida, até o último dia da vida dele, até o último da minha vida. Eu vou honrar as pessoas que de alguma forma me ajudaram para sempre. Porque gratidão não tem prazo de validade. Mas eu não tinha entendido muito bem essa parábola até chegar no versículo 7, quando o dono da vinha fala assim, poxa, eu estou mandando os caras receberem, é meu direito, e eles estão batendo em uns, matando outros. Vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu filho, porque agora eles vão respeitar, afinal de contas a gente fez um negócio, está tudo certo. Quando mandou o filho, aí a ficha caiu para mim, eles olharam e falaram o seguinte, esse é o herdeiro, vamos matá-lo. Ou seja, tudo era por causa de dinheiro. Se tratava de dinheiro. Esse é o herdeiro, vamos matá-lo, porque assim a gente fica com a herança. O que talvez você não tenha percebido é que isso aqui, essa parábola, é Jesus explicando como Deus decidiu enviar o próprio Jesus na terra. E a parábola deixa claro que tudo que fizeram contra Jesus, no final das contas, foi por causa de poder e dinheiro. Por que os fariseus ficavam tão incomodados? Porque Jesus levava a multidão que eles não levavam. Porque a Bíblia diz que as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. Isso estava começando a mexer com os fariseus, porque eles tinham que fazer muito esforço para pouco, e Jesus só pregando revolucionava.
E a inveja, diz o livro de Provérbios, é tão forte e cruel que Salomão fala: quem poderá ficar de pé diante da inveja? Se você digitar a palavra inveja na sua Bíblia online, vai aparecer vários versículos. E José, por inveja, foi vendido ao Egito pelos seus irmãos. E Jesus, por inveja, foi entregue aos romanos pelos judeus. Ou seja, a inveja, a cobiça, o amor ao dinheiro, porque a inveja é pior do que as outras coisas, porque a cobiça é você querer o que o outro tem, a inveja é você querer que ele não tenha, perca, porque você não tem. Ou seja, você só fica bem se o outro estiver mal. É o pior sentimento que existe. É maligno. Então você para pensar que, nessa parábola, Jesus vai destrinchar como deveríamos nos comportar. Quem é Deus e quem somos nós. Deus é o dono da vinha, Ele preparou tudo, deixou tudo para a gente empreender. Saúde física, saúde emocional, inteligência cognitiva, te deu a tua família, deu tudo que você... fé, tudo que você precisa para empreender. Quando você começa a empreender, você fala o seguinte: quer saber? Isso aqui é meu. Quando começa a dar certo, porque quando dá errado, aí é muito tranquilo ir para o dono da vinha. Falar: me ajuda aí. Está precisando de um sócio investidor, né? Mas quando dá certo, você esquece de quem preparou o caminho para você estar onde está. Eu fiz um trato com Deus, de que eu vou me lembrar de quem preparou meu caminho todos os dias da minha vida. E eu honro essas pessoas, mas não honro de palavras só, porque a honra por palavras não tem o mesmo efeito do que a materialização da honra, que é a generosidade. Porque certamente alguém pode esquecer de uma palavra que eu falei, mas dificilmente vai esquecer de um presente que eu dei. Ainda mais será algo que você precisava tanto. Sim ou não? Sim. Então, quando eu comecei a estudar como funciona o ser humano e como Deus funciona, e a parábola dos lavradores deixa isso muito claro, eu comecei a tentar a me adaptar ao modelo, ao padrão divino, para poder ser um ser humano melhor. Eu não quero ser um pregador melhor. Eu não quero ser um treinador de pessoas melhor. Eu quero ser um ser humano melhor. Porque se eu for um ser humano melhor, eu sou um pai melhor, um marido melhor e qualquer outra coisa que eu faço melhor. E não adianta eu ter uma imagem de bom pregador se eu não sou, na verdade, um bom ser humano. Uma hora eu vou falhar. Eu não vou dar conta. Eu vou desistir. Eu vou ser envergonhado. Uma hora dá errado. E a Bíblia diz que esses lavradores foram destruídos. Repete comigo: destruídos. Porque, ao invés de serem gratos pela oportunidade de empreenderem em cima de tudo que foi construído por outra pessoa, eles ainda quiseram tomar a parte que era da outra pessoa. Ganância, amor ao dinheiro, cobiça, inveja e todos esses sentimentos que acompanham quem não consegue lidar financeiramente. Filosofia do dinheiro, pensamentos que você tem sobre o dinheiro, relação que você tem com o dinheiro, em relação ao dinheiro e a Deus. Pessoas que não conseguem lidar com isso, durante a vida, elas vão cometendo erros que podem gerar uma destruição. Nos últimos anos, Deus tem me dado oportunidades que eu reconheço que vem dele. Por quê? Porque tem coisa que aconteceu na minha vida, algumas poucas que eu consegui explicar. Eu me conectei com fulano, eu estudei, eu me preparei, eu fiz isso. Algumas poucas coisas eu consigo explicar, mas as grandes viradas da minha vida não tem explicação. Foi totalmente misericórdia e graça de Deus. Então, quando cai a ficha, eu falo: peraí. O que eu estou vivendo é a misericórdia e graça divina. Então, na minha lista de dívida de gratidão, o primeiro da lista é o Senhor. Eu devo tudo a Deus. Se Deus tirar a mão da minha vida,
eu falo aqui com toda a técnica e ninguém gosta mais. Eu cansei de ver gente que todo mundo escutava, passou um tempo, ninguém escutava mais. O que aconteceu? É o mesmo homem, a mesma voz, a mesma técnica. A graça saiu. Se Deus tira a graça dele da nossa vida, já era. Se Deus tira a sombra de proteção, já era. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então, quando eu paro para pensar, peraí, além das pessoas, meu pai, o amigo tal, o pastor tal que orou por mim, além das pessoas que foram usadas divinamente para que a minha trajetória fosse possível, a graça nunca saiu da minha vida, a misericórdia nunca se afastou de mim. As conexões divinas de Deus te apresentar para pessoas que você não tinha nem condição de conhecer, não tinha nem comportamento para conhecer. Mas Deus usou de misericórdia, te apresentou. Quando eu paro para pensar, eu falei, caramba, eu devo muito a Deus. E às vezes, eu vou fazer algum tipo de obra social, faço muitas. E esses dias nós fomos fazendo um orfanato. Eu reuni meus filhos e falei o seguinte: olha, nós vamos no orfanato e vamos fazer essas doações, vamos cuidar dessas crianças e tudo. Sabe por que a gente faz isso? Meus filhos, por quê? Porque a única forma bíblica de Deus ficar te devendo alguma coisa é você emprestar para o pobre. Está escrito assim: aquele que dá para o pobre, empresta para Deus. E Deus fica te devendo. E a Bíblia diz, e ele recompensará. Salmo 41 diz que aquele que socorre o pobre recebe proteção. No leito de enfermidade, Deus o resgata. Nenhum inimigo consegue rir dele. Ou seja, Deus ele tem algumas formas de receber a sua dívida de gratidão. Quando você investe na pregação da palavra, quando você investe num lugar que ajuda os pobres, porque às vezes você fala, Tiago, eu não tenho tempo, eu não sei nem qual associação ajudar. É por isso que a gente doa nas igrejas. É por isso que você está aqui. Porque a gente consegue atingir todos os objetivos divinos na mesma doação. A palavra vai ser pregada. Eu só estou aqui no altar porque tinha uma igreja aberta. Quando eu era pequeno, me instruiu na palavra. Sabe por que essa igreja estava aberta? Porque alguém dava dízimo e oferta, senão ela não estaria aberta. Então, por causa de dízimo e oferta, foi possível estar uma porta aberta para eu ser abençoado com a palavra e hoje ser um pregador. Não pense que as coisas caem do céu. Alguém investiu para você estar sentado aí. Para a sua família ser restaurada, para o seu casamento ser restaurado, para o seu filho sair da droga, para você ter acesso à salvação eterna. Mas é impressionante como chega a hora de prestar contas, a gente às vezes quer agir como os lavradores. A gente nunca se vê na posição de lavrador mau. Mas a Bíblia diz que são os seres humanos que são assim. Não quero. E a Bíblia diz que alguns chegaram ao ponto de vamos matar até o filho para ficar com a herança. Ou seja, não só não vamos pagar o que devemos, eu ainda vou tomar o que não é meu também. Então, nos últimos anos eu comecei a desenvolver essa lista que eu chamo de dívida de gratidão e materializar a generosidade, a honra. Não só doando para Deus, mas para várias pessoas e situações que são da vontade de Deus. Quer ver agora Lucas capítulo 12, versículo 13, diz assim, Lucas 12, 13. Versículo 15, perdão. Jesus lhe disse, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E falou-lhes uma parábola, mais uma parábola de Jesus. A terra de um certo homem rico produziu com muita abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo, o que eu farei, pois não tenho espaço para guardar tantos frutos? E ele disse, farei isto, vou derrubar meus celeiros e vou construir outros ainda maiores, e ali colocarei todos
todos os meus frutos e todos os meus bens, e direi à minha alma: descansa, minha alma, porque tu tens depositado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, em outras versões, louco, ainda esta noite vão pedir a tua alma. E onde você vai guardar? Para onde você vai levar todas essas coisas que você preparou? Aí o versículo 21. É assim que são aqueles que ajuntam tesouros, mas não são ricos para com Deus. O que isso que ele está dizendo? Que não é que você não possa ter tesouro, é porque as pessoas que não leem bem o português e têm problema com a interpretação de texto, por causa do analfabetismo sistêmico que a gente tem, a pessoa não interpreta bem o texto e acha assim: viu como é ruim ter tesouro? Não, a Bíblia não está falando isso, não. A Bíblia está falando do que adianta ter tesouro e não ser rico para com Deus. É isso que a Bíblia está falando. Por favor, entenda bem o texto. Então, Deus tem nos prosperado, tem nos dado saúde, tem nos conectado com pessoas, nos dá sabedoria para tomar decisões. Saúde mental no meio dessa epidemia de horrores emocionais que a gente está vivendo, depressão atacando como nunca, ansiedade crônica generalizada, pessoas tendo problemas emocionais seríssimos, psíquicos seríssimos. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, tem protegido a nossa casa, nosso casamento, pelo menos o meu, está de pé por causa da misericórdia de Deus. Quanto eu devo a Deus? Imagina se hoje eu não tivesse minha família, minha base emocional, se eu não tivesse uma igreja para trazer a salvação eterna para mim, onde eu estaria? Se eu não tivesse pessoas que cruzaram o meu caminho para me dar a mão e falar: só não para. Tem pessoas que você tem que honrar, só porque ela, no momento que você precisava, ela falou: não desiste, não para. Só por causa disso você tem que honrar essa pessoa. Sempre honre as pessoas que facilitaram a sua vida. Sempre. Faça uma lista das pessoas que já facilitaram a tua vida. Fala: como é que eu posso honrar essa pessoa? Dentro das condições que eu tenho. Não tem condição nenhuma, só faz uma ligação. Tem um mínimo de condição? Ajuda dentro da sua condição. Ou seja, aprenda a materializar a honra. Porque o inimigo só consegue trabalhar na cobiça, na inveja e no amor ao dinheiro quando você não é generoso para com Deus. Então fica claro aqui, nessa próxima parábola que nós lemos, que aquele homem estava muito confiante, né? Ele falou: poxa, eu produzi muito, eu tenho muitos frutos, eu vou ter que derrubar os armazéns que eu tenho, construir outros ainda maiores. E aí o próprio Deus fala para ele, não foi um profeta, não foi um apóstolo, foi o próprio Deus, louco. Ainda hoje, porque Deus vê o futuro e você não, ainda hoje vão pedir tua alma. Ou seja, tua vida acaba hoje. Para que você vai guardar tudo isso? Aí o próximo versículo já é isso que acontece. É assim que funciona com quem ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Então, a parábola dos lavradores, se fosse com alguém que é instruído na palavra, seria totalmente diferente. Porque quando alguém viesse receber a parte que cabe a quem plantou, eu não daria nem o combinado. Qual é o combinado com o dono da vinha? Vamos supor que se fosse 10%. Eu não daria nem os 10%, porque eu só produzo, eu só prospero, eu só me alimento, porque esse homem deixou eu prosperar dentro de uma terra que não era minha. Se um dia o filho dele viesse, eu queria ser amigo do herdeiro, eu ia recebê-lo com festa. Mas eles queriam ser o que eles não nasceram para ser, não plantaram para ser, não trabalharam para ser o herdeiro. Nessa manhã, Deus quer arrancar do teu coração todo o problema que você tem, toda a resistência que você tem em ser rico para com Deus. Porque quando eu paro para pensar no que acontece na minha vida, e de grandes homens e mulheres que eu conheço, sempre tem a ver com generosidade para com Deus. Sempre. Não tem a ver com valores, não tem a ver com a época que você está passando, porque muitas vezes eu fui generoso para com Deus no pior momento da minha caminhada.
No pior momento da minha vida. E a gente sempre está falando, quando eu tiver, eu vou ser generoso. Mentira! Porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, não é no muito. Está escrito. Quem não consegue ser fiel com o que tem agora, não será quando tiver. Por isso, talvez Deus nunca prospere mesmo. Porque já sabe que você não vai ser, porque está analisando seu comportamento atual e sabe que no futuro vai só potencializar. Porque dinheiro não muda ninguém, só potencializa a pessoa. Se ela já é egoísta, já é avarenta, já é invejosa, já é fofoqueira, vai ser muito mais com dinheiro. Mas Deus está olhando os corações puros, na situação que estão agora. Deus está olhando quem tem coração nele. São essas pessoas que ele vai pegar pela mão, vai botar numa vinha que ele plantou e vai falar, agora produz. Agora prospera. Deus vai montar toda a base para você prosperar. Deus vai preparar todo o caminho para a tua vida financeira e para outro patamar. Tiago, por que vida financeira? Porque quando a gente lê a parábola dos lavradores, está falando de quê, gente? Dinheiro. O que eles foram receber lá? A parte deles do negócio. Não está falando de amor, não está falando de salvação, não está falando de fé, não está falando de cadê a minha parte do negócio? Eu deixei você produzir na minha vinha. Está falando que o problema do ser humano, que leva ele inclusive a matar o herdeiro, matar o filho de Deus. O problema do ser humano que leva a ter inveja, cobiça, avareza, é o dinheiro. A Bíblia diz que você não pode ter dois senhores. Deus e o diabo? Não, o diabo não está nem na lista de inimigo de Deus. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. E só tem uma forma de você mostrar que o dinheiro é seu servo, é quando você é generoso para com Deus. Porque quando o dinheiro sai da minha vida para o reino de Deus, eu estou mandando uma mensagem. Satanás, você não tem acesso à minha vida. Mamon, você não manda em nada em mim. E eu estou provando, materializando a minha honra. Eu estou provando o Deus que eu sirvo. Eu estou provando o Deus que eu sirvo. Tem gente que chega para mim, isso aqui é pergunta de gente avarenta, tá? Pergunta de gente que nunca prosperou na vida. Pergunta de gente que dificilmente vai prosperar. Tiago, me prova biblicamente onde eu tenho que dar o dízimo. Mas, irmão, se você der o dízimo, você já está todo errado. Você era para estar dando tudo que você pode para pagar a dívida de gratidão. Você está de pé. De onde você veio, meu irmão? De onde você veio? De onde Deus te tirou? Se Ele fosse te julgar pelos teus erros e pecados, você estaria com a tua família hoje? Se Ele fosse mostrar para todo mundo o teu passado, você estaria de pé agora? Se Ele não tivesse te protegido no meio daquela lama que você decidiu entrar, você estaria aqui? Então, quando a pessoa vem com um papo de 10% para mim, eu falo, essa pessoa não entendeu nada mesmo. Eu nem perco meu tempo. Eu falo assim, querido, vai assistir Café com Destino, fica um tempo lá. Como eu, Tiago, posso ter a cara de pau de chegar na minha igreja e dar 10%? Depois de tudo que Deus fez por mim. Deus tem tudo que eu tenho. Não existe nada na minha vida que Deus não tenha prioridade. Se Ele pedir, eu entrego. E Ele já pediu muita coisa difícil para mim. Não tem nada na minha vida, nada na vida da Janine, minha esposa, dos meus filhos, nada que a gente considere nosso. Nada. Não tem nada que é meu que eu considere é meu. Não. É de Deus, eu estou usando. Se Deus pedir, toma. Se Deus mandar para Ele, toma. Então, quando você vê alguém vencendo, não acha que é técnica, não, porque tem muita gente que estudou muito mais técnica e não chega. Não acha que é jogada de marketing, não, porque tem gente que estudou tudo de marketing e não consegue nada. É a graça e a misericórdia de Deus. Isso não tem como pagar. Isso não dá para mensurar. Não dá. Então, a partir de hoje, quebra essa mentalidade de escassez. E a Bíblia não diz que você tem que acertar com Deus. A Bíblia diz que você tem que ser rico para com Deus. Acertar minhas contas com Deus aqui? Não, não é acertar conta, não. É ser rico para com Deus.
Porque você nunca vai poder pagar mesmo tudo que ele já fez. Toda a vinha que ele preparou só para você produzir agora. Eu reconheço que eu só faço o que eu faço porque Deus preparou todo o caminho para mim. Eu reconheço que eu só vivo o que eu vivo porque Ele me apresentou as pessoas certas, Ele me deu capacidade, Ele me colocou no lugar que eu tinha que estar e me tirou de outros lugares que eu não podia estar. Eu reconheço que tudo veio dEle e vai voltar para Ele. Todas as coisas pertencem a Ele e porque eu tenho essa plena convicção, eu sou apenas um mordomo. E o reino de Deus vai continuar avançando por causa da minha generosidade. E a obra de Deus não vai parar, porque eu continuo investindo no único lugar que pode não só salvar o pobre, o órfão e a viúva, mas também salvar a alma das pessoas. A igreja é o único lugar do mundo que tem solução para a vida eterna, que é a pregação da palavra e o arrependimento em Cristo Jesus. Não tem nada, nenhum outro lugar, já viajei o mundo todo, que você vai investir e ter retorno espiritual como a igreja. Não tem. E sabe por que eu estou pregando essa palavra hoje? Porque quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, por quais motivos eu vivo o que eu vivo? E eu cheguei à conclusão disso que eu estou pregando hoje. Agora para você. Eu não preparei essa mensagem, não. Tipo, parei e fiz esboço, não. Falei, Deus, me lembra o motivo pelo qual eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Me lembra porque eu estou de pé. Me lembra porque eu continuo sendo usado por Ti. Me lembra porque minha família está aqui. Me lembra, Senhor, porque eu tenho prosperado financeiramente. Me lembra. E Deus me fez lembrar, desde quando eu era criança, que meu pai me dava R$1 para a gente comer cachorro-quente no final da igreja. E na hora da oferta, eu pegava esse R$1 e dava na oferta. Só que para uma criança abrir mão de cachorro-quente, ainda mais uma criança de subúrbio, era coisa difícil. Por isso que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Deus viu até aquele R$1 teu lá do passado. E é por isso que Ele está te confiando coisas maiores hoje. E se você não quiser parar nesse nível que está, continua fazendo prova com Deus, porque Ele vai te passar por outra ainda maior. Porque quando Ele vê que você é fiel nesse nível, Ele já começa a preparar o próximo. Eu não vou parar onde eu estou, não. Anota aí. Você acha que eu estou longe? Não. Eu estou começando. Não, você não tem noção. Eu dobro meus joelhos. Deus, tudo que eu tenho é seu. Só não deixa eu ficar parado onde eu estou, não. Me leva onde você tem sonhado para mim. Meus olhos não conseguem alcançar. A minha mente é muito limitada. Mas você viu o meu futuro. Tudo que eu tenho é teu. Me leva para onde tu queres que eu vá. Eu estou aqui. Eu não vou ficar. E eu encerro com esse pequeno testemunho, que foi uma das grandes provas da minha vida. Como alguns conhecem meu testemunho aqui, em 2014 eu quebrei. E teve um momento que foi muito trágico, porque a gente já não sabia mais, já não era mais só dívida, cobrança, justiça, processo judicial, não era só isso. Agora a gente já não sabia o que ia comer mais. E as pessoas que podiam ajudar a gente com R$50, com R$100, meu pai, meu tio e tal, já tinham feito, sabe? Já não tem mais para quem pedir, já foi. E eu comecei a me sentir muito inútil, muito desesperado. Eu falei, o que Deus está fazendo comigo? Isso foi há 11 anos. Eu falei, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Eu sou trabalhador, não sou preguiçoso, não espero receber nada de ninguém, eu quero correr atrás do meu. Sempre fui crente, o que está acontecendo comigo? E aí começou a bater uma dúvida se Deus existia ou não. É engraçado que quando Deus ele não te autoriza duvidar dele, fazer prova dele em nenhuma área da vida, somente na financeira. Deus nunca te disse assim, pode fazer prova de mim no milagre, vê se eu não faço um milagre. Deus nem te autoriza a fazer isso. Agora, com dinheiro ele fala, faz prova de mim. Traz o que você tem para a casa do tesouro, para a casa de Deus, e vê se eu não abro a porta do céu para você. É a única área que ele autoriza a gente desafiá-lo. Qualquer outra área a gente está proibido. A gente não tem nem condições de fazer isso. Cheguei para a Janine e falei, amor,
quanto nós temos? Tudo que nós temos. Ele falou, Tiago, tudo que nós temos é R$100. Era tipo uma terça-feira, 2 da tarde, Rio de Janeiro, 40 graus, um calor infernal. Eu falei, me dá os R$100 aqui. Ela, Tiago, o que você vai fazer? Eu falei, me dá os R$100. Tiago, pelo amor de Deus, não vai fazer uma besteira não, né? Me dá os R$100. Peguei os R$100, saí. Comecei a andar sem rumo. Sem rumo. Comecei a andar suando muito. Fui andando, já estava andando 1 quilômetro, talvez 2. E aí eu escutei um barulho, era uma igrejinha, que estava aberta, com 8 pessoas dentro. Eu entrei nessa igrejinha. Sentei lá atrás. Mas entrei para reclamar com Deus, né? Deus. Eu entrei assim, Deus. Estou todo quebrado, todo arrebentado. Servi a Deus e aí, ó, olha como é que eu estou. E aí, o pastor que estava falando, começou a falar que parecia que era para mim. Você já teve essa impressão? Falou, o pastor está mandando uma indireta para mim, hein? Falou assim, ó, talvez você esteja aqui querendo tirar a maior dúvida da sua vida, que é se Deus existe ou não. É engraçado que às vezes você serve a Deus há muito tempo, mas ainda tem essa dúvida. Eu falei, caramba. Sabe quando é que ele vai mostrar para você se ele existe ou não? Quando você, por fim, começar a ser generoso com ele de verdade. Eu falei, essa técnica aí eu não vou cair, não. Ele falou assim, talvez tudo que você tenha seja R$100. Eu falei, não. Meu Deus, o que a Janine vai pensar de mim? Como é que eu vou explicar isso, gente? O dinheiro do miojo da semana. Ele falou assim, por que você não perde esses R$100 hoje e descobre se Deus existe ou não? Porque eu estou te economizando no trabalho. Ele falou assim, se Deus não fizer nada na tua vida, Deus sabe que é tudo que você tem. E eu olhava assim, eram 8 senhorinhas. Eu falei, está falando comigo mesmo. Só tinha eu de homem. Deus sabe que é tudo que você tem. Se ele não fizer nada na tua vida, eu tirei a maior dúvida da tua vida. Deus não existe, você segue outro caminho. Eu levantei com fé. Rapaz, nunca fui com tanta fé. Eu falei, é mesmo. Joguei os R$100 no altar. Quando eu botei os R$100 no altar, ele segurou minha mão e falou assim, terça-feira que vem traz 1.000. Eu falei, caramba, isso é bandidagem, gente. Que isso? O cara tá levando meu 100zinho. Aí eu fiquei tentando tirar a mão assim, ele, terça que vem, hein? Na quinta-feira eu recebo uma ligação. Tem gente que fala assim, eu estava lá em Jericó, lá em Israel, cara, não, o arqueólogo explicando para a gente, tentando dizer que não foi Deus, não. Não, as pessoas acham que foi o som da trombeta que derrubou as muralhas, mas os arqueólogos já confirmaram que, na verdade, teve um terremoto, e o terremoto que derrubou. Falei, bem na hora da trombeta? É claro que pode ter sido um terremoto. Deus manda um terremoto para fazer a trombeta soar. Ou seja, as pessoas querem ter uma explicação científica porque Deus já fez, né? Ou seja, essa ligação eu podia ter recebido? Podia, mas nunca recebi. Recebi 2 dias depois dessa oferta. E o cara disse o seguinte, tudo bem, é Tiago Brunier? Aí eu falei, depende, né? Eu estava devendo todo mundo. Eu falei, depende. Aí, não, porque me falaram que você está escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal. Na verdade, eu estava escrevendo uma apostila. Como eu estava quebrado, eu comecei a escrever todo o processo do que eu tinha aprendido como empresário antes, como eu estava me superando. Comecei a escrever uma apostila que virou meu primeiro livro, realmente. Eu falei, olha, Ele falou assim, que é? Eu quero comprar 600, porque eu vou fazer um seminário e eu queria comprar 600. Falei, para quanto tempo você precisa? Ele falou, quanto tempo você me entrega? Eu calculei assim, meu Deus, imprimi, acabar de escrever, 1 mês. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou te pagar amanhã e em 1 mês você me entrega. No outro dia, tinha R$18 mil na minha conta. Para quem estava quebrado sem saber o que ia comer, na terça-feira eu fui lá, quando eu entrei, o pastor, falei que você ia vir, rapaz. Mas é impressionante como a gente começa a crescer e esquece que foi isso que fez a gente dar uma virada e para de fazer quando está grande. Não, comigo na minha vida não. Eu não quero isso para a minha vida, não.
aquilo que Deus usou para fazer eu chegar até aqui, Ele vai continuar usando para me levar para o próximo nível. E eu quero profetizar que Deus está preparando o lagar, a torre de vigia, a vinha, e vai botar você para empreender. E tudo que você plantar ali, tudo que você empreender ali, vai prosperar 30, 60 e 100 por um. Nada lhe será impossível. Deus está trazendo proteção. Como Ele falou, Ele mesmo colocou o muro de proteção na vinha. Ele vai proteger teus negócios, Ele vai proteger tuas finanças, Ele vai proteger a tua família, Ele vai proteger tuas emoções. E nós declaramos, Senhor, que se Tu nos abençoares com os tesouros na terra, seremos mais generosos ainda para com Deus. Essa é a nossa palavra, esse é o nosso coração nessa manhã. E aqueles que creem recebem, aplaudam o Senhor com toda a sua força. Alguns chamam de dom, outros de sorte. Mas a verdade é que existe um grupo de pessoas destinadas a viver a riqueza com propósito. Se você está aqui ouvindo essas palavras, pode ser que você seja uma delas. Destinados à riqueza. Como ganhar o mundo sem perder a sua alma. É um programa completo com Tiago Brunet, criado para formar líderes que prosperam com sabedoria, administrem com excelência e deixem um legado de impacto e propósito. Você terá acesso à teoria das escalas dos níveis financeiros, desenvolvida por Tiago Brunet, com um plano prático para evoluir financeiramente sem abandonar seus valores espirituais. São 12 módulos online, 4 encontros ao vivo no Zoom, livros digitais de cada módulo e um ambiente de ensino profundo para líderes, empresários, mentores e visionários. E o ponto alto: uma imersão presencial de 2 dias, nos dias 7 e 8 de novembro, com Tiago Brunet e convidados especiais. Para mim, essa imersão do Ganho Mundo Sem Perder Sua Alma foi fantástica. Uma aula que ensina realmente você não negociar princípios nem valores. É possível, sim, eu crescer, prosperar financeiramente sem negociar os princípios. Então, super indico porque vai impactar uma geração, para mim, um dos melhores programas do Instituto Destiny. Porque vai ensinar a você empreender sem perder sua alma. Um ambiente de crescimento, conhecimento, revelação e conexões eternas. Você vai sair transformado, com clareza sobre quem você é e o que precisa fazer com os recursos que Deus vai colocar nas suas mãos. Esse programa não é para todos, mas se você sentiu algo ouvindo isso, é porque você já está destinado a algum nível de riqueza. As vagas são limitadas e essa oportunidade não volta igual. O próximo passo da sua missão começa agora. Destinados à riqueza, como ganhar o mundo sem perder a sua alma.